Nós saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Estamos de volta com mais uma contribuição para o trabalho de senhoras. Estamos encerrando as atividades com, com louvor dentro do livro de Neemias. Passamos uma semana, ficamos sempre uma semana sem contribuir. Assim, eu não sei para os irmãos, mas para mim, essa semana que fica sem um estudo no corpo, assim, aonde a gente vê que os quatro cantos da terra vai estar interligado, como aquela vinheta ali mostrando os quatro cantos da terra conectado com um só objetivo, pregando uma só mensagem. Para mim é um tempo muito longo, a gente sabe que os pastores locais precisam fazer as suas atividades, mas é como se a gente ficasse é, muito tempo sem a informação para que pudesse estar nutrindo o corpo. Então, este encerramento a gente vê, como o pastor ele comentou na escola bíblica dominical, que já sente saudade, porque tivemos como extrair muita coisa deste livro. A gente, a gente percebe que aqueles que conseguiram restaurar os muros, reedificar as portas, hoje os seus lares estão salvos, o seu povo não está mais em miséria, o seu povo não está mais sofrendo as perseguições. E a atividade para essa semana, lendo o texto de Neemias, no capítulo 3, verso 5, no capítulo 4, versículo 14, capítulo 5, versículo 7, 6 e versículo 17. Quais foram as oposições ou posicionamento tomados pelos nobres e magistrados na reconstrução dos muros de Jerusalém, nos muros de Jerusalém? Esse tipo de mentalidade pode existir no nosso meio? É uma pergunta. Então, para cada capítulo aqui que está relacionado, o 3, o 4, o 5 e o 6, tem um posicionamento dos nobres, magistrados e os que restaram, que ali tinha também os que restaram. Só que assim, os que restaram, eles estavam sempre embaixo de um governo dos nobres e magistrados. Querendo ou não, era eles que ditavam o que seria feito, de como, né? Então, e a pergunta é: esse tipo de mentalidade pode existir no nosso meio? A resposta é não. A resposta é não. A verdade é essa. Não pode existir. Principalmente no meio de um povo que tem pregado o evangelho da salvação. Então, foi separado aqui, mas na obra do Espírito esse posicionamento não é permitido. Não pode existir. Embora exista, mas não pode. A gente sabe que esses posicionamentos aqui, humanos, de homens, para com a realização do Espírito, não condiz com a obra do Espírito Santo. Então, nós iremos ver, primeiramente, o conceito de nobre. O conceito de nobre era um título ali na época que era dado ou atribuído para cada pessoa que tinha uma condição financeira boa perante a sociedade. Então, ou seja, se eu tivesse uma quantidade de bens, uma quantidade de gado, uma quantidade de terra, ali eu recebia o título de nobre. Então a nobreza ela era medida de acordo o seu posicionamento social perante a sociedade ali. Só que esse título nobre aqui, aonde é julgado a aparência ou o poder aquisitivo e não a espiritualidade, esses nobres aqui não representam a igreja fiel. Não representa a igreja fiel. Nós estamos fechando os estudos no livro de Neemias, mas eu creio que em breve retornaremos nele. Então, o Senhor nos preparou essa contribuição para o trabalho de senhora digno de um fechamento. De um fechamento. Pode ser de um capítulo, porque cremos, eu creio que o Senhor vai reabrir esse livro de novo.
E nós iremos absorver mais e mais ainda deste livro. Grave o que eu estou falando para os irmãos. O Senhor vai reabrir novamente. O Senhor vai reabrir novamente para nós as atividades em Neemias. Eu creio nisso. Porém, esses nobres aqui, o qual está descrito no livro de Neemias, no capítulo 3, verso 5, né? 3, versículo 5, que diz assim: E ao seu lado repararam os tecoitas, porém os seus nobres não meteram os seus pescoços ao serviço do seu senhor. Esses nobres aqui não representam a igreja fiel. A igreja fiel, os nobres que representam a igreja fiel, está descrito no livro de Atos, Atos dos Apóstolos, capítulo 17. Atos 17, a partir do versículo 1, os irmãos vai ver aí exatamente quais os nobres que representam a igreja fiel do Senhor. A Bíblia fala que Paulo, ele foi pregar ali em Tessalônica, e quando ele começou a pregar o evangelho ali, trazer a mensagem na sinagoga dos judeus, olha bem, na igreja dos judeus, e de acordo ele começava a anunciar Jesus, de acordo ele começa a anunciar a revelação de Jesus Cristo, que é o Urim e o Tumim lá, luz e verdade, que é o significado, luz e verdade. Quando ele começa a trazer a verdade, a luz sobre a verdade que é Jesus, o povo começa a se converter. Hoje é impossível termos nobres, é impossível termos nobres sem eles ter o conhecimento da verdade, através da revelação. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então o que Paulo estava trazendo aqui na sinagoga dos judeus era a revelação de Jesus Cristo, que é o significado do livro de Apocalipse. Então quando nós trazemos a revelação de Jesus, vidas se convertem. A Bíblia diz que mulheres, egípcios e outros nobres, eles se convertiam ao cristianismo, ao evangelho de Jesus Cristo. E o que acontece em seguida? Ali, depois os irmãos podem ler, ali os líderes ali de Tessalônica, os judeus ali da sinagoga, eles começam então a procurar ocasião para poder tirar aquela mensagem, tirar Paulo e Silas do seu objetivo, da obra que eles estavam realizando. E quando isso acontece, eles fogem, eles é mandado para Bereia. Lá em Bereia começou a mesma coisa. A Bíblia diz, olha só, a Bíblia diz que os líderes judeus ali da época, eles procuraram homens maus, homens desonestos, desobedientes, arruaceiros, invejosos. Então hoje, se a gente pegar uma aplicação profética, dentro do nosso meio nós temos gente dessa forma. Porque de acordo com o livro de Neemias está sendo explorado, quantos tem aí discordando? É como o pastor ele falou na escola bíblica dominical. O problema não é contra o satélite, mas sim contra a doutrina. Por quê? Porque a doutrina incomoda aqueles que estão vivendo de forma desdoutrinada, aqueles que estão vivendo fora dos limites do Espírito Santo. Então eles não querem ouvir isso e nem querem que as pessoas também ouçam. Então o que eles fazem? Vai subir nos púlpitos, vai estar à frente dos seus grupos de louvores, trazendo a sua razão, aquilo que acha e aquilo que pensa. Mas isso nada mais é do que um trigo malhado na eira. É aquela mensagem com gosto de barro. É aquela mensagem onde eu imponho a minha opinião, aquilo que eu acho, aquilo que eu penso. E não aquilo que o Espírito Santo está revelando sobre Jesus, que é o trigo malhado no lagar. No lagar. E o trigo malhado no lagar, quando nós preparamos o pão, quando nós preparamos o alimento e que nós servimos para a igreja, o que acontece? Ele é doce. A gente vai ver que, no fundo, a revelação de Jesus Cristo é doce.
O Senhor apareceu para o profeta, se eu não me engano, o profeta, e manda ele comer o rolo, o pergaminho. E ele, quando começa a comer, amargo, mas quando chega no seu ventre, quando chega no seu interior, aquela palavra era doce como mel. Então aqui, o trigo malhado no lagar, ele é diferenciado. A igreja, ela tem prazer em se reunir. Ela tem alegria do Espírito. Ela entende o que é o lagar. Ela despreza a eira, porque ela sabe que a eira é as coisas desta vida. É aquilo que eu acho, é aquilo que eu penso, é a minha razão. E nós estamos na obra do Espírito Santo. E a obra do Espírito, nós aprendemos uma coisa: a obedecer à voz daquele que fala dentro. Porque tudo que o presbitério tem tratado com as igrejas, nós temos a confirmação disso. Assim como os nobres de Bereia tinha quando Paulo chegou trazendo as novidades. Eles confirmavam na palavra. Então, o grupo que nos representa como nobres é o grupo que está escrito em Atos dos Apóstolos. Não aquele título que é dado segundo a posição social que eu exerço. Se eu sou bancário, se eu sou empresário, se eu sou isso, se eu sou aquilo outro. Isso acontece dentro das igrejas. Cada pessoa é visto de uma forma. E isso a palavra condena. Os pastores, serva à frente, que estiver aqui, 2 pesos e 2 medidas para cada classe social, está agindo fora da ação do Espírito. Fora da ação do Espírito. Então, aqui a gente vê que o meter o pescoço aqui ao trabalho, hoje funciona quando nós recebemos o chamado do Senhor. O primeiro instante, o Senhor ele nos chama para fazermos parte da salvação, fazermos parte de uma denominação. E dentro dessa denominação nós começamos a adquirir hábitos de acordo à denominação local, de acordo à nossa igreja, de acordo àquilo que o Espírito Santo está tratando conosco. Depois disso vem o chamado. É aqui que entra a questão da nobreza. Que vem o chamado para o sacerdócio. Então, a forma como nós iremos nos comportar ao chamado que vai dizer se nós seremos um nobre para a eternidade ou nós seremos somente um nobre de título aqui nesta terra. Muitos acham que agora são nobres e não precisam mais se reportar a ninguém. Acha porque agora é obreiro, ele não deve satisfação para o seu grupo de assistência, o que ele fizer está bem feito, se ele fizer bem, se não fizer, amém. Mas não é assim que funciona. Não é assim que se funciona. Nós sabemos que, além de fazermos parte de um corpo, de um rebanho, nós temos o nosso chamado em particular para a nobreza, para sermos um obreiro, para sermos um diácono, para sermos pastor, para sermos servos à frente ou grupo de louvor. Então são títulos atribuídos para aqueles que estão aceitando o seu chamado profético no Senhor. Então nós sabemos que o presbitério, ele se reporta ao Senhor. O presbitério se reporta ao Senhor. Os pastores, em unidade, cada um dentro da sua igreja, se reporta ao presbitério. Ele responde ao presbitério. Mas no momento em que eu chego ao ministério, à função de ministério, isso não quer dizer que eu deixei de fazer parte, que eu tenho que deixar de exercer o meu chamado como corpo. Porque eu tenho que estar presente como corpo. Eu tenho que estar junto com a minha igreja. Eu tenho que chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. Os diáconos e obreiros e igreja se reportam ao seu ministério. Assim como a igreja se reporta ao seu obreiro, ao seu capitão de grupo, assim o obreiro se reporta ao seu diácono, assim o diácono se reporta ao seu ministério, os ministérios se reportam ao presbitério. Não podemos esquecer disso. Para concluir aqui, está escrito em Apocalipse capítulo 1,
no versículo 6. Apocalipse 1, verso 6. Para concluir isso aqui que nós estamos pregando. Não estamos fora da palavra. 1,6 diz assim: e nos fez reis e sacerdote para Deus, seu Pai. Isso aqui Jesus nos chamou e nos fez reis e sacerdotes. Então depende muito de como nós estamos tomando isso aqui. Neemias 4,14. Não os temais, lembrai-vos do Senhor, grande e terrível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos e vossas mulheres e vossas casas. Aqui eles estão tendo um comportamento, a gente vê nesse versículo, que ele está tendo um comportamento covarde. Os nobres aqui, os magistrados, eles estão tendo um comportamento covarde. Automaticamente, aqueles que sobraram, eles vão agir de forma covarde também. Por quê? Porque não era eles que estavam liderando o povo naquele instante, naquele momento. Não era eles. Então, assim, a igreja ela é o reflexo daqueles que estão à frente. E quem era que estava à frente aqui? Eram os nobres e os magistrados. Neemias aqui nada mais é do que uma ação do Espírito para expelir de dentro para fora atitudes que não glorificam o nome do Senhor. Atitudes que está levando o povo, que está levando o rebanho à falência, a agir de forma covarde, Uma atitude por parte dos nobres e magistrados para com a sua pátria, para com o seu povo e até mesmo com as suas famílias. Às vezes nós também agimos assim, de forma covardes, deixando de lutar pelos nossos irmãos. Os irmãos aqui representam cada um em unidade. Aquele irmão lá em São Paulo que está passando por uma enfermidade e a gente recebe um comunicado de oração. Às vezes nós estamos aqui de forma tão desesperada, tão atribulada, tão desacreditado, que nós deixamos de lutar por esses, pelos nossos próprios irmãos. Nós não cumprimos mais com as orientações de colega de trabalho, de vizinhos, de familiares. Porque nós estamos desfalecidos. Nós estamos sendo liderados por homens e mulheres. Aí cada um na sua localidade, como serva à frente, como grupo de assistência, como grupo de louvor. Nós estamos sendo liderados por homens egoístas, homens medrosos, que fogem, que abandonam os seus chamados. Então aqui a gente vê que a igreja, de uma forma unitária, nós abandonamos isso. Nós temos também aqui, se a gente for parar para poder observar, os filhos. Pelejai pelos vossos irmãos, os vossos filhos. É aquela igreja que está na minha casa. Às vezes nós estamos abrindo mão, deixando de ensinar a verdade, deixando de lutar contra o inimigo que está tentando levar os nossos filhos embora. E as vossas mulheres, às vezes nós abandonamos as igrejas. Mulheres aqui representa igreja. Então tá no plural, as vossas mulheres. Então aqui Neemias estava apontando que eles estavam deixando de cada um lutar pelo seu povo, pela sua pátria, pelos seus irmãos, pelos vossos filhos. Então tudo hoje é possível ao nosso Deus. A conclusão aqui para esse momento aqui, está no 2 Reis, no capítulo 6. 2 Reis 6, no momento em que o moço do profeta, ele questiona, ele estava ali com medo. Ele estava com medo. E o profeta então, ele faz uma oração e ele pede o Senhor para abrir os olhos do moço. E quando ele termina essa oração, quando ele abre os olhos, ele viu que os montes ali estavam cheios de carros, de fogo e cavaleiros, louvado seja o nome do Senhor. A única coisa que nós precisamos fazer hoje é só dar ouvido à ação do Espírito no nosso meio, que o nosso vigor vai ser renovado. A nossa força, ela vai ser restaurada. E os irmãos vão ver a glória de Jerusalém, louvado seja o nome do Senhor. Neemias 5, versículo 7. Unzura, tomais cada um de seu irmão,
E ajuntei contra eles, um grande ajuntamento. Aqui a gente vê o momento em que eles queriam os benefícios pessoais. Hoje, isso representa uma atitude de homens e mulheres que receberam os seus chamados do Senhor e não exercem da forma correta. Eles preferem estar emprestando para os domésticos, para os órfãos. Ele prefere emprestar para os outros ali as suas funções para que amanhã eles possam estar obtendo benefícios pessoais, para que eles possam estar se promovendo através daquele trabalho que está sendo feito. Um exemplo aqui, a serva à frente, que foi chamada, ela sabe das responsabilidades, ela sabe da madrugada de preparo, ela sabe do jejum, ela sabe das orientações e ela não a cumpre. Mas ela chega querendo pregar, ela chega querendo se promover, fazer louvor, ela vai querer estar ali à frente para poder estar se autopromovendo de um grupo que estava na madrugada, de outro grupo que escolheu acordar 3, 2 horas da manhã para estar buscando o Senhor em favor do culto. Nós temos também pastores que entregam o seu cajado para os diáconos, que entregam também as suas capas também. Sendo que o profeta, ele disse para ali o seu sucessor, o que tu queres? E ele virou e falou assim, olha, eu quero porção dobrada. E ele falou assim, olha, se você vê o momento em que o Senhor me tomar desta terra, você receberá porção dobrada. Então, uma coisa nós precisamos entender. Eu não posso estar aqui emprestando. Eu não posso estar aqui passando aquilo que eu recebi do Senhor para me autopromover amanhã. Não, eu vou deixar aqui o diácono fazer, decidir, para ele crescer. Olha, pelo pouco que eu aprendi nos seminários, cada um é chamado na função em que lhe foi confiado. Na função em que lhe foi confiado. Primeiro nós somos chamados para membro, para fazermos parte da tão grande salvação. Isso não é função, amém, não é função. Mas ali, a partir do momento que eu começo a ser um membro zeloso, cumpridor das orientações, faço parte das doutrinas, eu vivo a doutrina, escola bíblica dominical, seminário. Eu estou ali exercendo o meu chamado para a salvação. E com isso, a eternidade ela é acionada. Por quê? Porque informações vai chegar no céu de que mais um membro se aproximou, está fazendo parte do corpo e ele é fiel e zeloso com aquilo que o Senhor está ditando. Com aquilo que o Senhor está ditando. E então eu sou chamado, sou apresentado para obreiro. Eu recebo então o meu primeiro título, um exemplo aqui. E daí que então que vai começando a se desenvolver. E como obreiro eu começo a servir como um bom obreiro, um capitão de grupo, um grupo de intercessão, como um responsável professor de adolescente, de jovem. O Senhor ele vai me chamar, realizando a obra, a função de obreiro, ele me chama para o diaconato. E agora então, eu já não vou fazer mais aquelas atividades que outrora eu fazia como obreiro. Porque agora eu tenho uma nova incumbência. Qual é a nova incumbência? É de cuidar da mesa, dos órfãos e das viúvas. E quando eu fizer esse trabalho aqui de uma forma extraordinária, continuando acompanhando o trabalho dos obreiros, continuando acompanhando os membros da igreja, o Senhor me chama no meu diaconato para a unção. E é na unção em que eu vou ter que viver as mazelas da igreja. As dores, as feridas do rebanho.
E é nesse momento que o Senhor, ele vai me ordenar, porque ele viu que eu trouxe sobre mim as marcas de Cristo. E qual eram as marcas de Cristo? Eram as marcas da igreja. O pecado que estava sobre a igreja, ele tomou sobre ele. E o ungido, ele faz exatamente isso. Então nós somos ordenados. E na ordenação, é aí que entra a maior responsabilidade. Porque o ministério, ele é chamado pelo Senhor para prestar conta do rebanho. Então nós não podemos estar aqui passando as órfãos e viúvas para o obreiro cuidar e a mesa, e depois tirarmos aqui, nos posarmos como somos os bons, como somos os melhores, só para poder nos livrarmos dos afazeres e termos o direito. Fulano fez e eu recebo por ele. Eu lembro que eu já trabalhei de um obreiro que ele trabalhava com alguns diáconos, e teve um diácono que passou pela vida dele e emprestava para ele a mesa para ele cuidar. E ele cuidava direitinho. Ele estava lá na madrugada, limpava a igreja, fazia visita, fazia definição de culto, preparava tudo, e depois o diácono ia lá e se posicionava como que ele era o bom, como que ele estava fazendo. Então, quando ia ver quem era a estrutura do iceberg na realização da obra, era aquele obreirozinho lá. Mas quem aparecia, quem era a ponta do iceberg, era aquele diácono que, porque ele era o responsável pela igreja. Ele não participava de definição, ele não participava de nada. Quando ele chegava, ele pegava a lista pronta, tirava os louvores, colocava o louvor que ele queria, botava o povo tudo para dentro, porque segundo ele, a oração do obreiro que estava ali todos os dias se dedicando, zelando do que o Senhor confiou a ele, não servia. Só servia se fosse a dele, porque ele era agora o nobre, ele era o magistrado, ele era o diácono. E em seguida saiu esse diácono e assumiu um outro. O outro diácono sentou com os obreiros locais e falou assim: olha, vocês são os responsáveis por essa igreja. O que vocês fizerem aqui vai estar na minha responsabilidade. Se der certo, foram vocês que fizeram. Mas se der errado, eu sou o responsável por isso. E aqueles obreiros começou a trabalhar. Começou a cuidar das coisas, visitava e a igreja crescia. Quando dava alguma coisa errada que o pastor ia cobrar, o diácono ele tomava a frente. E ele dizia: não, pastor, isso aqui foi eu que errei, porque eu não acompanhei, eu poderia ter feito dessa forma, assim. E o pastor, ele ia diretamente naqueles obreiros e batia. E aqueles obreiros se sentiam honrados em ser representado por aquele diácono. Porque quando dava errado, aquele diácono, ele assumia a responsabilidade. Mas quando dava certo, ele chamava o ministério e ele falava assim: tá vendo, pastor? Esse trabalho que foi feito aqui, assim. Rapaz, foram os obreiros que fizeram. Pensa nos obreiros bons, dedicados, zelosos com as coisas do Senhor. Já o outro não. O outro, quando o pastor pegava para poder bater, para poder cobrar alguma coisa que estava errado, ele dava uma de João sem braço e dizia que não sabia, que o cara estava agindo ali de forma isolada. Só que esse obreiro ele não agia de forma isolada. Tudo que ele ia fazer, ele tratava. Então, ou seja, o diácono, ele emprestava a sua mordomia, aquilo que era para ele fazer, ele passava para outros fazer, mas com o intuito de ser beneficiado. Então, quando não houvia benefício, quem pagava o preço eram os obreiros que estavam lá fazendo. E não ele. Ele tirava o corpo dele fora e os demais apanhavam. Então não é assim que funciona. Na obra do Espírito, nós precisamos entender uma coisa. Cada um vai ser promovido ou chamado ou eleito ou empossado para suas funções naquilo que está realizando de melhor. Se é obreiro, cuide bem do seu grupo de assistência. Se é diácono, sirva bem a mesa. Se é ungido, sofra junto com a sua igreja. Se é ordenado, se é ministério, vai prestar conta ao Senhor de tudo que está acontecendo no seu rebanho.
Então, aqui está mais uma conclusão exatamente para isso aqui. Saul, ele era sempre beneficiado por Davi. Sempre. Mas na hora de botar para morrer, ele colocava sempre Davi. Mas quem recebia as honrarias, quem recebia os presentes, quem se assentava no trono, quem era o rei? Era ele. E sem falar que quando ele queria, por causa de inveja, ele sempre tentava matar Saul. E para finalizar, nós temos aqui Neemias. Também aqueles dias, alguns nobres de Judá escreveram muitas cartas para Tobias. E recebiam, eles enviavam cartas e recebia de Tobias. Mandava e recebia. Então aqui a gente vê a preocupação do presbitério hoje com o fechamento desse livro. Foi comentado a respeito de alguns meios de comunicação. Para concluir aqui, eu separei aqui WhatsApp, Facebook, Instagram, satélite e outros mais aí. Tem um texto na Bíblia, no livro de Cantares de Salomão, Cantares, no capítulo 2, versículo 5, Cantares de Salomão, 2:5, deixa eu só abrir aqui, Cantares, cadê você? Tá aqui, Cantares de Salomão, pronto. Ó, em Cantares de Salomão, diz assim: apanhai as raposas e as rapozinhas, porque a vinha está em flor. A vinha está em flor. A gente vê essa atitude aqui de apanhar a raposa e as rapozinhas porque a vinha está em flor. A gente vê pequenas coisas, né? Pequenas coisas. Coisas que outrora, antes desse momento que nós estamos vivendo agora, o Senhor, ele nos orientou a apanhar as raposas, né? E as rapozinhas. Não pode ficar nada, porque a vinha está em flor. A vinha está em flor. As rapozinhas comiam as flores e com isso não dariam frutos. E os frutos que tinha, a raposa grande comia, né? Comia. Outrora, vamos aqui, eu lembro de uma mensagem que a gente ouvimos uma certa vez sobre as raposas e as rapozinhas. Lá no próprio livro de Neemias também fala, até uma raposa que vier, vai derrubar. Só que o que o inimigo não sabe e nem vai saber é o que o Espírito Santo está fazendo agora. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito está falando às igrejas. Então aqui nós temos, outrora, as rapozinhas que estavam destruindo a igreja. WhatsApp, Facebook, Instagram, satélite e outros meios de comunicação. Olha só, o Senhor mandou nós pegarmos. Agora, o papel da igreja, como nós já passamos do período de pegar, de apanhar as rapozinhas. Nós vamos no livro de Juízes, apanhar as rapozinhas, não esqueçam. Zap, Facebook, Instagram e etc. Juízes. Agora nós vamos em Juízes. Juízes está escrito assim, Juízes 15, no versículo 7. Juízes 15, no versículo 4. Nos diz assim a palavra do Senhor. Verso 4. E foi Sansão e tomou 300 raposas, e tomando tições, as virou a cauda, e lhes pôs um tição no meio da cauda, de 2 caudas. E chegando fogo aos tições, largou-as na seara dos filisteus, e assim abrasou os molhos com a ceiga do trigo e as vinhas com os olivais. Olha só. Então, hoje, o posicionamento do presbitério é apanhar aquilo que os filisteus tinham lançado no nosso meio para nos destruir. Passamos um momento muito difícil, aonde os cristãos, a nossa denominação, ela não tinha tomado esse posicionamento ainda.
Porque qual era o papel? O papel era estudar direitinho para quando fazermos, para quando revidarmos contra os filisteus, nós iremos revidar de uma forma extraordinária, que o arraial dos filisteus vai pegar fogo. Então hoje nós estamos com via WhatsApp, que outrora era uma raposa que destruía o povo do Senhor, mas agora ela vai ser usada para benefício do povo de Deus. Como? Nós vamos colocar fogo aqui e soltá-las no arraial dos filisteus. Vamos usar Instagram, Facebook, satélite, que outrora ficávamos aqui isolados, pregando o que a gente queria, fazendo da forma que nós achávamos que era correto. Agora não. O que outrora, o satélite que a gente usava antes, qual era? Televisão, era computador, era o Google. E pegávamos essas informações e trazia para dentro da igreja. Hoje não. Nós temos um canal, né, de satélite, aonde transmite vida e vida em abundância. Então aqui essa ação nós iremos usar as raposinhas, o Zap, Facebook, Instagram, seja lá qual for o meio, rádios, o que tiver, vai ser usado para benefício do povo de Deus. E o arraial dos filisteus vai pegar fogo. Os molhos serão queimados, a alegria que os movia antes. Qual é a alegria do filisteu? É quando o povo de Deus perece. É quando o povo de Deus vive em miséria. É quando o povo de Deus se destrói entre si. Só que hoje não. Nós estamos alicerçados, muros foram restaurados e as portas reedificadas. Amém? Precisamos entender exatamente isso. Primeiramente, apanhar as raposas, porque destrói as vinhas. Aquelas coisinhas pequenas que está entrando em sua vida através do WhatsApp, através do Facebook, através de Instagram, através de satélites. Aí, pornografia, seja lá o que for, a Netflix, você fica deixando de estar cultuando, realizando a obra de Deus, porque você tem um bom canal de televisão para assistir e tudo mais, e acaba esquecendo. Isso está te destruindo. A hora agora é de você tirar isso da sua vida e começar a usar para benefício. Grupos de evangelizações, ou a Facebook está sendo bombardeados por evangelizações, por trabalhos missionários. É isso que nós queremos ver. É o arraial dos filisteus pegando fogo. Porque outrora o Facebook era usado para exposição de carne. Crentes em praia de biquíni, de fio dental e de isso e daquilo outro. Então, o que o Senhor está reservando para nós agora é desperta tu que dormes. Amém? O vídeo ficou um pouquinho longo, mas como é fechamento, eu creio que todos vão entender. Que todos possam ser grandemente abençoados por essa mensagem. A paz do Senhor Jesus.